Muita gente age como se a maternidade fosse só a função da mãe, né? Mas é a função do filho também. Eu acabei de ter a prova disso porque quando eu tava, antes de eu ficar grávida, eu falava que eu ia, sei lá, pode ser uma coisa que às vezes alguma pessoa pode achar inconsequente e tudo, mas eu tinha um sentimento que eu tinha que ter mais um filho. Né? Eu tinha que ter mais um filho, fiquei nessa agonia e eu falei, nem que seja para conseguir uma pessoa, nem que ela não saiba que ela é o pai, mas eu tinha essa necessidade de um negócio que gritava dentro de mim muito forte para ser mãe de novo. E eu já tava com quase 40 anos e não tava. Aí passou dos 40 e não chegava essa hora. Não conheci uma pessoa bacana, né? E eu também não sou uma pessoa bacana, né? Assim, eu tenho meus defeitos, então assim, a dificuldade que eu tenho é a dificuldade que eu causo para as pessoas se relacionarem comigo também. Né? Então é muito difícil eu conseguir uma pessoa bacana porque eu também não sou uma pessoa bacana. Né? Então tem coisa que eu faço que às vezes eu mesmo não entendo. Mas eu tinha essa necessidade, um negócio muito forte. Eu tenho uma menina de 27 anos, a Ju. Ela é uma princesa, sabe? E eu fui uma mãe muito dura com ela, né? Eu fui uma mãe muito dura com ela. E eu tenho a Ingrid, né? A Ingrid é uma pedra rara. Eu não sei como ela sobrevive dentro de tanta dificuldade, né? Ela é uma guerreirinha. Eu queria poder minimizar todas essas dificuldades que elas passaram. Só que assim, da mesma forma que eu, sem essas dificuldades que a gente passou, a gente não seria quem a gente é hoje. Então tem coisas na vida que são necessárias, né? Por mais que sejam difíceis de passar. Então quando eu tava esperando para ficar grávida do Rael, vendo se eu conseguia conhecer alguém que pelo menos tivesse algum defeito que fosse compatível comigo, né? Se eu tenho defeitos, então a pessoa tem que ter umas compatibilidades, porque assim, eu tenho muita dificuldade de me relacionar, né? E aí eu peguei e conheci o pai do bebê. Tudo que eu não queria no homem, né? Só que ele estava em tratamento, né? Ele estava em tratamento, mas era coisas que eu já tinha falado que eu não queria saber de um homem desse jeito, que tivesse problema com drogas, ele tem, né? Tudo isso. E assim, foi conturbado, né? Mas o Rael veio. E a gravidez, eu me sentia bem. Eu me sentia bem na gravidez da Ju. Eu ficava com raiva porque o pai dela não era assim. Os olhos dele não eram só para mim. Isso me deixava com mais raiva. Ele tinha olhos para todo mundo e eu era uma menina mimada na época, né? Ainda bem que ele não ficou com olho só para mim e continuou, porque eu tinha que aceitar isso. Ele não tinha que ter olho só para mim, ele tinha que me respeitar. Achar outras pessoas bonitas até hoje eu acho normal. Hoje eu acho normal achar outras pessoas bonitas, o que ele fazia não era errado. Só que me machucava muito. E ele sabia e ele não fazia esforço de me fazer entender, né? Só porque eu tô olhando, custava falar só porque eu tô olhando pra pessoa, não é porque eu tô, né? Mas talvez ele tivesse mesmo interesse. Então assim, não ia funcionar, não ia durar isso. O que funcionou pra mim, e é uma coisa que eu não me arrependo, é meus filhos. Né? Meus filhos eu não me arrependo de jeito nenhum. Pode ter sido relacionamento, as pessoas olham pra minha vida, acham, nossa, só uma coitada. Não é coitada coisa nenhuma. Ah, que a pessoa enganou. Não, eu quis cada um dos meus filhos. Cada um dos meus filhos eu quis, eu fiz questão. Eu não abro, olha, eu faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Ou faria diferente, mas sem eles, se eu não tivesse que optar por uma vida sem eles e uma vida com eles, eu sempre vou optar por uma vida com eles.
né? E tinham que ser essas crianças para mim. E eu tava grávida do Rael, né? No começo foi conturbado, eu quase perdi ele 2 vezes, porque eu fiquei com dó, que o pai dele queria, o sonho dele era sempre ser pai, mas aí toda vez que a gente conversava, a gente discutia, ele tinha esse problema com drogas, eu falei, gente, não dá. Eu tenho que optar, ou eu vou ficar andando atrás dele e acabo perdendo o bebê, ou eu vou bloquear ele, o sonho dele é ser pai, ele tá sendo pai, não tá sendo um pai presente, mas ele é filho dele. Independente de qualquer coisa, ele estando do meu lado ou não, eu tô realizando o sonho dele e o meu. Era um sonho que ele tinha eu também. Ele não tá participando porque o comportamento dele não me permite que eu deixe o menino. Eu tenho medo que hoje ele tá assim numa situação muito ruim, né? Eu sinto muita pena, eu tenho muita vontade de levar o bebê para ele conhecer. Eu acho que talvez se eu levasse o bebê para ele conhecer, ele ia melhorar, eu acho. Só que assim, eu tô esperando um momento, né? Eu espero que o dia que chegar esse momento para o Rael conhecer o pai, não seja tarde demais. Eu fico orando a Deus, Deus segura o João para eu poder um dia levar o bebê para ele conhecer. Eu acho que ele vai melhorar do dia para noite. E se não melhorar também não tem problema. Isso é com ele. Ele melhorar ou não é um problema dele, não é meu. O meu problema é cuidar do meu filho, porque já que ele queria ter filho e eu também, eu falei, olha, se você continuar na minha vida, esse menino não vai nascer, né? Ele não vai nascer porque eu tô tendo sangramento e é depois que a gente discute que eu tenho esses problemas, né? Então não adianta eu tentar ficar conciliando as coisas, sendo que eu também tenho uma certa dificuldade, então tudo bem. E aí quando eu tava preparando o chá de fraldas, né? Aí eu ficava colocando as músicas, o anjo veio, me fala, né? Todas as músicas que eu via para colocar no chá de fraldas, eu colocava de um anjo. Um anjo, não sei o que, tudo like a Angel, do Robin Williams. Tem várias músicas que eu colocava, tudo eu pesquisava de anjo e eu falava. E ele nasceu uma criança muito boazinha, dormia. Eu falava, gente, parece que nem tem criança em casa. Quando ele nasceu, eu falei, que criança tranquila. É uma criança tranquila, é uma criança calma, é uma criança, sabe? Eu olhava assim, vai ser um anjinho. Vai ser um anjinho, né? Aí eu tive um problema, que eu tive que parar de amamentar. Eu achei que a amamentação com ele ia ser uma coisa muito boa, né? Eu falei, vou amamentar muito, né? Porque ele vai querer mamar bastante. Eu nunca consegui dar mamar para as minhas meninas. Para ele eu vou conseguir dar mamar. Eu queria que mamasse até 2 anos, até 5 anos, aquela criança pendurada, que eu sempre achei feio, mas eu falei, eu acho feio, mas hoje eu quero isso para mim. É o que eu quero pra minha vida, é uma criança puxando meu peito pra fora no meio da multidão. É o que eu achava mais horrível. Quando eu olhava, eu falava, mas minha Nossa Senhora, como é que pode ser? Eu falei, eu quero essa criança puxando meu peito no meio da multidão e mamando no meio de todo mundo. Falando. E hoje eu não acho feio, acho lindo. Aí, aí eu peguei e fiz isso, fiz o chá de bebê e tudo. Só que assim, eu tenho isso comigo. Minhas filhas, eu falo que cada uma não pode. Eu reclamo muito do meu nome, que foi meu pai que escolheu. Nunca gostei. Aí agora, depois de grande, eu acostumei com o nome. Quando eu falei pro meu pai que eu não tinha gostado do meu nome, ele ficou muito chateado. Ele falou assim, não gostou do seu nome, Solimar? Eu falei, fiquei meio sem graça, porque eu acho que ele escolheu, porque ele tinha isso que eu tenho com as meninas, né? Às vezes foi até eu que escolhi o meu nome e eu tô reclamando do nome, né? Porque eu ouvi, assim que eu soube que era menina, fui contar pro pai da Ju, falei, e eu ouvi aquele nome assim no meu ouvido, Juliane. Eu falei, o que você acha de Juliane? Eu falo, foi você que soprou, você não pode reclamar do teu nome. Aí elas falam, não foi eu que escolhi, não sei o que, é a mesma birra que eu fazia.
Não, né? Eu não sabia. Hoje eu pensando, né? Eu imagino que eu não gostava do meu nome, mas de jeito nenhum, né? Aí a Ingrid também. A Ingrid ainda foi mais forte ainda. A Ingrid foi assim, porque a Ju eu fiz o ultrassom, fiquei sabendo que era menina e fui contar pro pai da minha filha na hora da escola. A Ingrid, o pai dela estava na hora do ultrassom, né? Então a gente já saiu já sabendo, e o médico ainda falou assim, é xereca, mãe. Xereca, né? Ui, meu Deus, que eu achei que era menino. Aí soprou o nomezinho Ingrid, né? E eu nunca queria ter filho menino. Falava, gente, eu não quero ter filho menino. Esse menino vai apanhar o dia todo. Gente, eu nunca quero ter filho menino. Mas aí quando eu falei, não, agora eu tô preparada, Deus. Agora eu tô preparada, pode mandar. Pode mandar o bendito menino. Porque olha, eu tinha um pavor de ser mãe de menino. Eu via assim, eu falava, gente, se meu filho fizer isso, ele vai apanhar tanto. Ele vai apanhar porque eu não aceito uma criança fazer um negócio desse. É ridículo. Como pode? E eu ficava naquilo, aquela ignorância extrema, né? Então, assim, quando eu aceitei a missão de ser mãe de Israel, né? Eu aceitei e ele aceitou também. Eu falo isso, eu falo porque nada é por acaso. Às vezes a pessoa vai, muito místico isso. Não pode ser místico para você que não entende. Quando falaram que a Terra era redonda, todo mundo achava que era místico também, achava que mas isso existe e é fato, é verdade. Tem gente já estudando isso, né? Então assim, não adianta querer negar uma coisa que existe. Você tem que procurar entender, né? Ele aceitou a missão comigo. Ele aceitou, eu não sei se ele aceitou antes de vir, a gente aceitou junto isso, ou se ele aceitou durante esse meu percurso que ele tá vendo a minha dificuldade que eu tenho de me relacionar com o homem. Ele tá vendo a dificuldade que é e aceitou vir. E a gente, ou antes ou agora, eu não sei como é que funciona, só Deus que sabe isso. Mas a gente aceitou a missão junto. E ele tava aqui hoje numa birra, caindo no chão, e chorando e gritando, e agora ele grita e taca as coisas no chão. Aí eu comecei a falar, filho, você não pode fazer isso quando você quer uma coisa, as pessoas não te dão. E ele fazendo aquele escarcéu, eu já tava ficando assim, né? Eu tava tranquila, porque eu tava fazendo mamar e falei que ia dar mamar, mas assim, sem saber, né? Eu falei, poxa, por que toda hora fica fazendo esse escândalo, né? E aí daqui a pouco eu peguei e coloquei ele aqui em cima, ele mamou tudo, coloquei ele em cima da cama. Coloquei ele em cima da cama. Aí eu falei assim, você aceitou a missão, você lembra? A missão que a gente aceitou? Na hora ele parou. Ele parou e começou a rir. Você tinha esquecido da missão, né? Era a nossa missão. Você aceitou e eu também. Eu não sei que hora que a gente aceitou essa missão, mas eu sei que tem uma missão a ser cumprida, né? E a gente lembra. Ele lembra, eu também. Porque na hora que eu falei, ele parou de chorar. E começou a dar risada. Vem aqui, filho. A mãe já vai trocar você, vem cá. Ele parou de chorar e começou a rir. A pessoa vai olhar e vai falar, que mulher doida, mentirosa. E eu tô preparada para isso também, porque todo mundo que vai falar uma coisa diferente, todo mundo fala isso. É todo mundo cético, né? Eu também sou muito cética com as coisas, por isso que eu nem me aborreço, né? Então, pra mim, se eu não ver, tem que... É meio complicado entender, né? Mas foi incrível que a hora que eu falei, menino, você aceitou essa missão comigo. Você aceitou. Você aceitou e eu também aceitei. Então vamos fazer isso junto? Mas ele ria. E eu ria também, do outro lado. Eu comecei a dar gargalhada. Eu falei, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. E, e agora toda vez que eu lembro, né? Pode ter sido coincidência? Pode. Né? Pode nem existir Deus? Pode. Mas que vantagem eu tenho se eu não acreditar que Deus existe e que essas coisas acontecem? Eu tenho desvantagem se eu não acreditar. Agora, se eu acreditar, mesmo que não exista, o que eu vou perder? Nada. Nada, não perco nada se eu acreditar em Deus e depois ele não existir e acabar tudo no túmulo. Não perco nada. Mas se eu não acreditar que existe e ele existir, eu perco muito. Então eu prefiro acreditar.
E essas coisas assim mínimas que você percebe que prova que ele existe, prova. Para mim prova, porque eu era ateia. Eu era para ser ateia. Eu falava, eu tenho que encontrar uma religião que me prove que Deus existe cientificamente. Porque se não me provar na ciência que ele existe, aí eu vejo, não, mas é uma coisa de sentimento. Não, Deus existe e tá claro. Um monte de cientista acredita em Deus. Um monte de cientista não tem explicação para as coisas que acontecem. Então, assim, mesmo que não exista, se eu acreditar, não vai me acontecer nada. Não vai me acontecer nada. Agora, se eu acreditar que não existe e ele existe, eu perco muito. Eu quero que vocês pensem nisso. Eu quero que vocês façam essa reflexão. Porque, assim, não é porque Deus precisa de mim. É porque eu preciso dele. Não é porque Deus ele não perde nada, ele não fica triste. O povo fala, fica triste quando você faz. Deus não fica triste, cara. Deus não fica triste quando você faz. Quem fica triste é a gente. Porque você tá perdendo o elo que você tem com ele. Não é você, não é Deus que fica triste. Ele tá sempre feliz, ele tá sempre bem, ele é pleno. É a gente que perde a conexão, a gente projeta nossas coisas em Deus, não é. Ele é maravilhoso, ele é perfeito, é absoluto, ele tá sempre feliz. A gente fica triste quando a gente se afasta daquilo que ele tem de bom para dar pra gente. A pessoa tá com um jardim imenso aqui, cheio de fruta. Você, não, vou escapar pro deserto, lá é melhor. Vai pro deserto, passa fome, passa frio, passa não sei o que. Aí você volta. O jardim vai estar sempre lá. As coisas vão estar sempre brotando. Mas você sai se você quiser. E depois você não pode falar que foi Deus que... Ele não vai impedir de você de sair. Ele te respeita. É você que não está se respeitando. É você que não está se respeitando. Entendeu? O jardim está sempre lá. Sempre. Ele vai estar sempre lá. Com tudo de bom que ele tem para dar. E ele feliz e olhando para você. Ele olha. Ele não fica triste porque você está fazendo. Quem está triste é você. Ele está sempre bem. Deus está sempre bem. Deus está sempre maravilhoso. Sempre feliz. Ele não tem por que ficar triste porque você está fazendo escolha errada. As suas escolhas, elas não vão ter fim. Você vai sempre poder escolher. Você vai ter que poder escolher. Agora não sei, é uma burrice você escolher o que não é bom pra você. É uma burrice. Sinceramente, é uma burrice você não escolher. Eu sei porque eu escolho coisas que não são boas pra mim o tempo todo. Mas por que eu escolho isso? Eu queria entender por que eu escolho isso. E eu não consigo entender. Não consigo entender porque eu escolho isso. Mas eu tô aprendendo. Todo dia a gente aprende. Antes de quando você tá na escola, você começa a resolver aquelas coisas, você vai errar. Chega no dia da prova, você pode tirar 10 ou tirar 0. Se você tira 0, não significa que você não aprendeu. Você pode não tá bem naquele dia. Não importa a nota. Eu canso de falar pra minha menina. Ela é muito boa na escola, eu acho até por conta disso. Não importa a nota que você vai tirar. Você aprendeu? É isso que é importante. Se você tirar 0 na prova, mas você aprendeu a lição, então tá bom. Vai passar? Vai. Não vai passar? Não vai. Não tem problema a nota. O importante é você passar. Ela acertou agora 35 questões na prova da ETEC. Eu não sei se essa nota dá para passar, eu não sei se ela não dá para passar. Se ela passar, eu tô feliz. Se ela não passar, eu tô feliz porque eu sei que Deus vai abrir uma outra porta. Entendeu? No IFISP ela acertou menos questões. Eu tô preocupada. Eu sei que Deus sempre vai ter uma porta. É questão dela se preparar e ela falhar ou não. Não tem problema. A gente sempre vai ter uma nova oportunidade de acertar. Então, assim, não é pensar escasso.
É pensar abundante, porque a vida é abundante. Né? Pensar em fartura, porque a vida é fartura. Se você pensar em privação, você vai ter privação. Se você pensar em fartura, você vai ter fartura. Né? Eu falo, dependendo das coisas que acontecem, eu me conheço muito bem. Tem coisas que eu não quero que venham para minha vida, mesmo que sejam muito boas, porque eu sei o jeito que eu sou. Eu sei às vezes como eu trato as pessoas se eu tenho determinada coisa, então eu prefiro não ter. Né? E eu peço a Deus que não me dê mesmo. Eu falo, merecer eu posso até merecer, mas como eu não sei lidar com aquilo, eu acho que eu não preciso. Né? Então, e tem coisas que eu preciso, às vezes eu fico lutando para querer e não consigo também. Porque não é aquilo que eu preciso. Então as coisas só vêm para a vida da gente se for boa. Se for ruim, talvez eu busquei, talvez eu precisava passar por aquilo. Mas tudo é experiência. Hoje o Rael foi impagável. Eu já tive vários momentos assim com as minhas outras filhas, né? Que eu na época nem existia celular e quando existia eu também não tive ideia de gravar, né? E também não tinha, eu era muito tímida, tinha vergonha do que as pessoas pensavam sobre mim. Uma bobeira danada, mas não é bobeira, né? É a pessoa que eu era antes. E hoje eu sou uma pessoa diferente, né? E essa pessoa que existe hoje consegue gravar um vídeo mesmo sem mostrar o rosto para publicar no YouTube e sem expectativa nenhuma, né? De que alguém vai ver. Porque eu fico assim, se eu gravar um vídeo e todo mundo vê, pode ser que alguém me critique. Se eu gravar um vídeo e todo mundo vê, pode ser que alguém goste. Mas quando eu postava o vídeo e ninguém entrava aí, eu já ficava chateada. Hoje não. Tô gravando esse vídeo sem expectativa e eu não quero nem saber o que vai acontecer com ele. Né? E eu vou postar. E seja lá o que Deus quiser, a essa mensagem impacte quem tiver que impactar. E quem olhar achar engraçado pode olhar e achar engraçado, porque eu olhava uma criança puxando o peito da mãe no meio da rua e achava aquilo ridículo. Eu não consegui viver isso e eu sinto falta disso hoje. Então assim, as pessoas mudam a perspectiva conforme elas vivem. Então pode achar ridículo, pode achar bonito, pode chorar, pode se emocionar, ou pode nem assistir. Então o vídeo tá lá, né? Então vocês vão assistir se gostar. Eu não tenho pretensão de voltar e fazer outros, mas hoje eu achei que eu tinha que falar isso, tá bom? Muito obrigada por me ouvir. Quem me ouviu, e se ninguém ouviu, Deus ouviu. E é o único que eu precisava que eu ouvisse.